Muito bem-vindos, minha gente querida, muito boa noite, um ótimo dia para quem é do dia, uma ótima noite para quem é da noite. E vamos começar. O livro é Minutos de Luz, de Pastorino, e foi psicografado por Ariston Teles. A mensagem chama Semeadores. A semente da parábola do Cristo, quando se refere ao semeador de palavras, guarda excelente ensinamento. Vendo seu simbolismo sob diferente prisma, podemos dizer que todos somos semeadores. Semeamos paz ou conflitos, alegria ou tristeza. Ninguém pensa estar no direito de espalhar semente maléfica no caminho dos outros. Os outros, bem como nós mesmos, colhemos sempre os frutos da nossa própria sementeira. Semeamos o mal ou o bem em nossa própria área, construindo o destino que nos trará justamente o resultado das nossas atitudes. Garantir um futuro de felicidade significa saber espalhar hoje as sementes da alegria. A gente colhe sempre o que planta, o que semeia, e a gente tem que estar muito atento ao que está semeando. E às vezes a gente, sem perceber ou sem não é muito sem intenção, né? Porque quando a gente está semeando, quando a gente está plantando, a gente sabe bem o que está fazendo. Mas acaba plantando discórdia, acaba plantando tristeza e quando a gente vai se dar conta na colheita é que descobre que a gente é responsável mesmo pelo que está colhendo. E vamos para o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Hoje a gente começa um novo item, no capítulo da vida espiritual. Chama-se Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos. Metades eternas. Kardec pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que existe entre eles, os espíritos votam-se recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, porém, sendo que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque esse laço, então, não se acha exposto às vicissitudes das paixões. A gente perde esses interesses, né, materiais, e aí fica o sentimento mais puro no espírito. E se não interessa, muita gente fica com os outros por interesse, quando é em espírito já não tem, o interesse acaba. Então o que resta é o sentimento mesmo. Então as pessoas vão ficar juntas em espírito porque se gostam mesmo. A gente não pode falar isso quando estamos encarnados por causa desses interesses, segundos, terceiros interesses para a vida de cada um, né?
Vamos então para o livro A Gênese, continuando a falar sobre o Espiritismo. E agora ele vai falar sobre o Espiritismo experimental. Vamos lá. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual, ou seja, o corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão, à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Se ele faz com que se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. E isso tem ampliado cada vez mais os conhecimentos. Desde 1860, 70, na época de Kardec até hoje, já se ampliou muito, já tem muito mais cientistas trabalhando nesses fenômenos espíritas, e tem toda a obra de André Luiz e Emmanuel, que esclarece bastante toda esse funcionamento do espiritual, do perispírito, do fluido cósmico, que é um universo amplo que vai cada vez mais se estender à ciência, a nossa ciência, né? Ciência humana, a ciência que a gente estuda aqui que aos poucos está absorvendo e cada vez mais vai se completar com os esclarecimentos espirituais que explicam muito, muito mais coisas, dá uma dimensão totalmente nova e totalmente mais explicativa, mais elaborada, muito melhor do que a gente quando se atém apenas à parte física.
E vamos assim terminar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, e a frase que a gente lê hoje é de André Luiz, psicografada por Chico Xavier também. Faça a visita mesmo ligeira ao doente que você deseja reconfortar.